Oi, meu nome é Sabrina. Eu fui voluntária do Outro Olhar o ano passado, que foi quando o projeto se iniciou, e eu vou falar um pouco da experiência para mim. Aí você deve estar se perguntando o que é o Outro Olhar, né? Porque as pessoas comentam, tem os trocadilhos e por aí vai. Esse projeto, ele se iniciou ano passado como projeto de pesquisa, né? E ele tem como intuito fazer reflexões do universo, do mundo, enfim, a partir de duas perspectivas diferentes, né? Que é o Ailton Krenak e o Davi Kopenawa. Então, a partir do que eles falam, do que eles constroem, a gente vai refletindo sobre a forma de se apropriar do mundo. Então, como que eles veem a questão do dinheiro, a questão do contato com a natureza, né? E até como os indivíduos eles se cuidam, né? Então, esse projeto ele traz muito disso, porque a gente está tão acelerado pelo capitalismo que a gente não para refletir sobre coisas básicas e principalmente sobre o fim do mundo, né? Então, acho que esse projeto ele traz um pouco esse caráter. O que me motivou a participar desse projeto, acho que foi justamente isso, tentar ver escapes para uma realidade muito sórdida e ruim, sabe? Porque foi aquilo que eu disse no outro áudio, a gente está tão acostumado a, ai, nossa, vamos só fazer aquilo, correr, 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 acumular coisas. Só que não é bem assim, sabe? A gente tem que parar para perceber pequenas coisas, cuidar de nós mesmos e cuidar de coisas que a curto prazo, sabe? Então, sei lá, se eu não cuidar dessa árvore aqui hoje e matar ela, daqui a algum tempo, e não precisa de ser, tipo, algum tempo, anos, alguns dias, ela já vai fazer falta para mim. Então, acho que esse projeto, ele me motivou muito nesse aspecto. E também porque eu gosto muito de histórias, tanto escritas quanto orais, né? Então, acho que ouvir relatos, ver esses relatos escritos me motiva muito, eu gosto muito, né? Porque é uma realidade que eu não fui acostumada a pensar. Então eu gosto muito e me guiou muito, né, esse projeto. De início é bastante complicado, porque, por exemplo, A Queda do Céu ele é um livro muito grande e ele tem termos muito difíceis, porque é uma leitura de acordo com a comunidade Yanomami, né? Então, você tem que se apropriar ali de alguns temas, tentar fazer algumas leituras e pesquisas a mais para poder entender o que o autor ele passa, né? Mas a gente teve um preparo antes, então foi muito interessante isso. Então, todas as dúvidas que a gente tinha, a gente tirava com os nossos orientadores. A gente fez uma leitura diferenciada, então a gente começou do começo para o final. Ah, mas por que isso? Porque era uma forma mais fácil da gente se apropriar. Então, o final já era uma coisa um pouco mais clara para a gente entender e se apropriando de outros temas, né? Então, a gente fez essa leitura mais guiada e foi muito bom. Então, a gente aprendeu termos, a gente fez pesquisas, né? Então, entender qual era a área, quem ocupava aquele lugar e alguns conflitos. Então, foi interessante para facilitar a leitura. E não só no Davi, né? No Ailton também. Então, tentar pegar essas coisas que eles relatam e destrinchar para tentar passar para o público. E sobre a questão de dificuldade de transmitir, eu acho que era só tentar enxugar um pouco do que eles falam. Isso é muito complicado porque é muita coisa, né? Tipo, é muito doido, assim. Não tem como você tentar resumir um livro de, acho que quase 400 páginas em um áudio pequeno de 10 minutos. Só que aí a gente fez alguns recortes, né? No podcast, tanto ano passado quanto esse ano, que o pessoal também tá fazendo. Então, acho que é isso, sabe? A gente tentou cortar os assuntos para não ficar feito também de forma corrida. Então, a gente tentava, sei lá, falar sobre o modo de vida utilitário, então a gente vai falar sobre aquele assunto, vai falar a fundo dele, mesmo que o tempo seja curto, e a gente tentava falar de uma forma bem clara, né? Então a gente usava um pouco do que a gente aprendeu para facilitar para a gente usava para facilitar a compreensão das outras pessoas que escutam, né? Então acho que o processo foi esse, basicamente, de facilitar e acho que democratizar isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, o conhecimento é muito difícil e tal. Então a gente deu o nosso máximo para que isso acontecesse e fosse mais fácil. Desde que eu entrei no IFE, eu comecei a participar das ações do NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E durante um tempo, né, eu acho que já estava no segundo ano de projeto, e isso era mais ou menos agosto, o professor Leonardo apareceu com a possibilidade de submissão de um projeto de pesquisa. E nesse ano eu já era bolsista do NEABI, né, só que eu era bolsista de extensão. Só que tinha a possibilidade de se voluntariar para essa pesquisa, e era uma pesquisa que iria unir os conhecimentos que a gente tem em produção audiovisual, né,
para produzir materiais em áudio ou em vídeo sobre a temática indígena. E, além disso, eu imaginei que ia ser muito interessante por lidar com lideranças que eu sempre admirei e porque eu ia poder me aprofundar mais no conhecimento das causas indígenas, né? E foi justamente o que aconteceu durante esse tempo de projeto, né? Eu tive que ler muitos livros, muitos capítulos, assistir coisas, produzir roteiros, então isso me ajudou tanto na parte técnica do curso, quanto realmente no conhecimento sobre os povos indígenas mesmo, que era aquilo que eu estava mais interessada quando eu fui entrar. Infelizmente, eu estou no último ano de ensino médio, né? E nesse 4º ano, a gente começou o projeto no 2º ano, e nesse 4º ano eu percebo que a gente fez uma outra temporada muito interessante do projeto, e a gente meio que encerrou esse ciclo, né? Porque a gente vai sair do IFE. Mas se alguém quisesse resgatar esse projeto, eu acho que ele tem um potencial para crescer de uma forma absurda, né? Não sei se dentro do próprio IFE, né? Porque a gente faz produção audiovisual, então tem muitos estudantes capacitados para dar continuidade nisso, então eu acho que seria brilhante. E, enfim, eu acho que ele tem que continuar mesmo. Eu acho que eu não consigo mais participar realmente por estar me formando, mas eu acredito que ele deveria com certeza continuar, porque tem muitas coisas, por exemplo, dentro do próprio projeto que a gente queria fazer, por uma dinâmica de tempo, de pandemia, a gente não conseguiu. Então, eu imagino que, começando isso com outros estudantes, dá para aumentar ainda mais aquela gama de informações que a gente queria fazer caber no Outro Olhar que a gente imaginou lá em agosto de 2020 e levar isso também para os próximos anos. Então, eu não senti tanta dificuldade assim, né, durante a pesquisa. O livro do Ailton é muito tranquilo, o do Davi é um pouco mais complexo, mas como a gente já vinha fazendo estudos, depois foi mais tranquilo, consideravelmente. E eu não senti nenhuma dificuldade em transmitir a mensagem para o público, né? Porque como a gente trabalha numa pegada de divulgação científica, querendo ou não, foi o que a gente fez durante o projeto inteiro, né? O que é problemático, assim, na minha opinião, é a gente ter público para ouvir, porque infelizmente as pessoas, elas não estão interessadas, pelo menos grande parte das pessoas não estão interessadas na pauta indígena, né? E é muito mais fácil você prolongar essa versão de um povo que você não conhece, né? Porque como é o outro, você pode achar do outro aquilo que você quiser, né? Infelizmente as pessoas pensam assim. E o Outro Olhar, eu acho que para a gente entender a questão dos povos indígenas, a gente precisa deixar o nosso modo de vida de lado, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, sair da nossa bolha, para a gente poder aprender. A gente precisa se abrir à cultura do outro para a gente poder entendê-la. E para mim, essa é a principal dificuldade, né? Porque as pessoas, elas estão acomodadas e sair do comodismo é muito difícil. Então é isso. Olá, gente, eu sou a Natasha Victoria, eu sou do 3º ano de produção de audiovisual do Instituto Federal de São Paulo, campus avançado de São Miguel Paulista. Eu sou a Fabiana, eu também sou estudante de produção audiovisual, estou no 3º ano, que nem a Natasha. E hoje a gente está aqui para entrevistar o professor Enoque, que é orientador do projeto Outro Olhar. E aí a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre o projeto e é isso. Pode fazer a primeira pergunta. Professor, qual foi o motivo ou a iniciativa de realizar o projeto inicialmente? Então, a história desse projeto é assim. Na verdade, primeiro eu fui convidado a participar do projeto pelo outro professor nosso aqui, o colega, o professor Leonardo, que teve a ideia e me convidou para participar com os outros estudantes, né? Aí no final acabou que quando a gente foi submeter o projeto, eu me tornei o orientador, mas é um projeto com cooperação, né? Então, apesar de eu ser oficialmente orientador, a gente faz o projeto todos juntos, né? O Leonardo juntamente com as bolsistas,
caso, os bolsistas, que tem vários hoje, né? Além da bolsista oficial, há também outros colaboradores, né? De forma voluntária. Então, são várias pessoas participando desse projeto, né? É isso. Houveram algumas dificuldades no início, no meio do projeto, assim, para começar a desenvolver os materiais, procura? Sim. A principal dificuldade que a gente encontrou, essa foi a principal mesmo, foi porque justamente quando a gente começou o projeto, a gente começou ele na metade de 2020. Sim. E foi justamente no período da pandemia. Então, um dos problemas que a gente encontrou foi o fato de a gente não poder gravar os episódios aqui na escola. Porque a gente estava todo mundo em casa, né? Então toda a edição da primeira temporada, edição, gravação, tudo foi feito em casa. Tudo foi feito de forma remota, com celular. E assim, e as meninas, os bolsistas tiveram muita dificuldade, assim, encontraram muitos problemas com isso. Então esse foi talvez o principal desafio, principalmente no primeiro ano do projeto. Teve outros problemas, mas questões mais simples de resolver, como questão de leitura, como organizar o trabalho, porque eram muitos textos, textos muito intensos, muito extensos. Então a gente precisou dividir, precisou criar cronograma de trabalho, mas isso é algo que a gente já sabia que ia acontecer. Então, na verdade, o problema mais, digamos assim, grave foi justamente a pandemia, né? Que acabou atrapalhando bastante o desenvolvimento aí das metas, né? Então é isso, professor. Obrigada. Tem alguma coisa que você queira colocar, que não foi perguntado, tanto sobre o processo, quanto o projeto, quanto a obra final? E se você está ansioso para o lançamento da segunda temporada, né? Se eu não me engano, vai ser na Semana de Diversidade, é isso? Isso. Não, acho que é isso. Acho que vai ser legal o lançamento aí. Eu espero que as pessoas possam acompanhar lá nas plataformas de áudio aí, de podcast, né? Vai estar com certeza. E agradecer mesmo aí pela oportunidade de vocês darem publicidade aos projetos da escola, né? Acho que isso é legal, né? Esse tipo de publicidade para as pessoas conhecerem, porque às vezes fica algo muito restrito, né? Só quem faz. Então acho que isso aí é um vídeo legal para isso, né? Para as pessoas saberem que tem, né? Que existe, que podem acompanhar. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada também. Obrigada, professora. A gente que agradece. E é isso. Ouçam o podcast. Tá lá nas plataformas de streaming. E é isso.